Olá, meu nome é Washington Segundo, eu trabalho no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT, e estou aqui para apresentar para os senhores algumas questões relativas ao reuso e ao compartilhamento de dados de pesquisa. O primeiro ponto que eu queria mostrar é um diretório de repositórios, onde você pode encontrar um repositório da área de conhecimento de sua pesquisa. Lá você vai encontrar também conjuntos de dados nesse repositório que podem ser reutilizados, poderiam ser reutilizados caso haja uma compatibilidade com a pesquisa dos senhores na execução dessas pesquisas. Então, esse diretório é um diretório RE3Data e vocês podem acessá-lo. Ele tem uma vasta quantidade de repositórios cadastrados que estão espalhados por todo o mundo em diversas áreas do conhecimento. Depois do repositório do diretório RE3Data, eu gostaria de falar do repositório LaTeX-Data. O LaTeX-Data ele foi um repositório criado em parceria com o IBICT, CNPq e IBICT, e é o repositório de dados de pesquisa do CNPq. Esse repositório foi criado principalmente para que os pesquisadores que recebessem financiamento do CNPq tivessem um espaço para depositar seus dados. E já há um conjunto considerável, um volume considerável de arquivos e dados de pesquisa depositados nesse repositório, e ele ainda está em fase de experimentação e de construção, no sentido de ainda está recebendo feedbacks para que a gente possa aprimorar essa ferramenta e que ela seja uma ferramenta útil para os pesquisadores que receberam ou recebem financiamento do CNPq. Mas a questão é a seguinte: os dados não podem ser compartilhados de qualquer forma. Eles precisam estar bem documentados, senão é impossível que ocorra a reutilização desses dados, o reuso desses dados. Por isso, a importância de uma documentação, de uma descrição bem elaborada, para que o outro pesquisador possa reutilizar os dados coletados no âmbito de projeto de pesquisa financiado pelo CNPq. E aí que entra um documento bastante importante chamado Plano de Gestão de Dados. O Plano de Gestão de Dados, ele compreende não só a descrição dos conjuntos que vão ser coletados durante uma pesquisa financiada pelo CNPq, como questões relacionadas à ética e também dados sensíveis e a questão da soberania nacional sobre os dados que são compartilhados, além do ponto relativo à inovação. Então, por exemplo, dados que vão gerar patentes não devem ser compartilhados de forma aberta. Isso se insere num conceito que a gente chama de ciência aberta. Ciência aberta é um conceito guarda-chuva que envolve o acesso aberto a publicações científicas, o acesso a dados de pesquisa, a ciência cidadã, revisão por pares aberta e outras vertentes importantes no cenário e no ecossistema da pesquisa científica. Mas a ciência aberta não é a abertura de qualquer recurso. Existe uma máxima da ciência aberta que é tão aberto quanto possível, tão fechado quanto necessário. Isso, por exemplo, é uma máxima do relatório da Comissão Europeia sobre propriedade intelectual e direitos sobre a produção científica ou a produção intelectual. De fato, a gente pensa que é dessa forma que deve ser implementada a política de ciência aberta no contexto brasileiro, e em especial a máxima que deve ser seguida nos planos de gestão de dados. Então, são realizadas muitas críticas em relação a esses planos, por exemplo, burocracia, que a gente tem que tomar cuidado com a questão do crédito, reconhecimento e direitos autorais, que o compartilhamento de dados pode reduzir a inovação, né, dentro da ciência, que a gente pode ter um problema com soberania e apropriação científica desses dados, e que a gente também não pode compartilhar dados confidenciais e sensíveis. E muitos desses questionamentos estão corretos, né? Mas, por exemplo, em relação à burocracia, a gente tem feito ações de capacitação para que os pesquisadores ou os auxiliares de pesquisa possam efetuar seus planos de gestão sem grandes dificuldades.
A gente também tem criado plataformas computacionais, como é o caso do repositório Lattes Data, que facilitam esse depósito e o reuso dos dados de pesquisa. A gente tem feito oficinas, né, que salientam essa questão de que o crédito a coleta, né, tem que ser dado ao autor ou ao criador daquele conjunto de dados. Esse crédito nunca deve desaparecer. Então, sempre esses dados, quando citados, devem ser citados pelo seu autor. Então, esse crédito ele é garantido, inclusive pelo plano de gestão de dados, porque ele tem a documentação de quem fez a coleta e de quem é, de repente, o coordenador daquele projeto, que também tem responsabilidade sobre aqueles conjuntos e tem crédito pela geração daqueles conjuntos de dados. A redução da inovação. Dados que vão gerar patentes não devem ser compartilhados. Então, essa é uma exceção importante. Só podem ser compartilhados após um período de embargo que garante a exclusividade da patente. Então, os senhores não devem se preocupar com essa questão, porque no plano de gestão de dados deve ser discriminado o que é dado que pode gerar patente, pode gerar inovação e que não deve ser compartilhado por uma questão de competitividade até industrial. Uma outra questão também é a soberania, né, e a apropriação científica. Dados que ferem a soberania nacional ou que podem gerar qualquer fragilidade sobre o conhecimento tácito científico brasileiro não devem ser compartilhados, né? Então, é uma outra exceção também que deve ser pontuada no plano de gestão de dados. E, por final, os dados confidenciais, os dados sensíveis, também são dados que não devem ser compartilhados de forma aberta. Então, tudo isso fica dentro da política de gestão de dados, que é a responsabilidade da própria agência de fomento, né? E do plano de gestão de dados, que é a responsabilidade do pesquisador. Então, essa negociação do que pode ser compartilhado, do que não pode, é explicitada nesse documento, nesse plano de gestão de dados. Por isso, a importância da sua criação, a importância da sua implementação, desde a realização da chamada, para que esses dados não se percam, sejam reutilizados e sejam reutilizados de forma responsável, sem ferir nenhum direito e nenhuma questão, nenhuma lei, né, no arcabouço jurídico brasileiro e também internacional. Era isso que eu tinha para dizer. Fico à disposição caso haja alguma dúvida com respeito a essas questões, e reforço a importância do reuso dos dados e da gestão desses dados para que a gente possa, de fato, ter uma economia de recursos e não ter replicação de trabalho, principalmente em relação às coletas de dados de pesquisa. Obrigado, um abraço.